Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marcelo Gomides, vice-diretor dos Colégios Interativa. Estamos aqui hoje para mais um Interacast, que é o videocast dos Colégios Interativa. Hoje estou com um convidado aqui muito especial, que é o Ed, que é o consultor pedagógico do LIVE, que é o Laboratório de Inteligência de Vida, nosso parceiro do Socioemocional. Seja bem-vindo, Ed. Muito obrigado. Um prazer estar aqui com vocês. Bacana. Vou trazer um pouco de contexto para vocês. O Colégio Interativo, a partir de 25, né, usa o material do LIB, né, que é o Laboratório de Inteligência de Vida, que é o maior programa socioemocional hoje do Brasil. Então, trabalha pilares muito importantes para o desenvolvimento dos alunos, das crianças, dos adolescentes, tem uma proposta muito rica. E ao longo desse trabalho, durante o ano, a gente vai vendo na prática, né, como é importante trabalhar as habilidades socioemocionais. E o Ed está aqui essa semana, né, ele se deslocou para cá para fazer a formação dos professores. Então, ele gentilmente, já te agradeço, tá, Ed, de antemão, seu tempo para estar aqui também falar para o nosso público, né, para o nosso canal do YouTube. Claro. Então, o Ed fez formação, né, com os professores de Colombo, vai fazer formação com os professores de Santa Cândida, né, nossa unidade em Curitiba, e assim a gente fortalece os laços, né? E o Ed trouxe um tema muito interessante para falar com os professores, né? Que é além das barreiras, né? Inclusão e a convivência na escola. Ed, eu já vou de primeira, né? Já quero te ouvir. Eu queria que você falasse um pouco de o que seria além das barreiras. O que você enxerga hoje, Ed? Porque quando a gente fala de inclusão e da convivência no âmbito escolar, a gente está falando de uma série de desafios, né? E você vai falar disso ao longo da nossa conversa. Mas eu queria que você começasse a falar de um tema sensível, né? O que seriam essas barreiras hoje, como vencer essas barreiras, Ed? Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Marcelo. Eu agradeço novamente o convite de estar aqui com vocês. Eu acho que é importante a gente enxergar essas barreiras desde as perspectivas das barreiras que nós, enquanto crianças e adolescentes, vivenciávamos na nossa geração, até as barreiras que a gente vê cada vez mais existentes hoje, que são as barreiras, por exemplo, das questões de deficiência física, de alunos com necessidades específicas, do que a gente chama de educação especial, né? Eu acho que é muito importante a gente entender essas diferenças num princípio básico de ser diferente, que é algo que a gente trabalha muito bem na nossa palestra. A gente também usa, inclusive, uma referência de um filósofo francês, o Gilles Deleuze, e ele fala sobre a diferença em si, né? Entender a diferença como todos nós somos diferentes. Então, por que que a gente escolhemos aqueles para excluir que são os mais diferentes, né? Ele questiona um pouco dessa padronização, do excesso de padronização que a cultura ocidental dá Sim. a essa diferença. Então, essas crianças, elas já nascem, Marcelo, tendo que pertencer a algum lugar. Porque nós que fizemos a educação delas, precisávamos pertencer a esses lugares enquanto crianças, enquanto adolescentes. Então, a gente trabalha desde a diferença pela diferença, né. Qual o desafio que nós sentíamos em pertencer a grupos, e a gente desperta essa conversa com os professores mesmos, Sim. né, porque a gente precisa, no momento de palestra, colocar o professor no lugar de atenção, sabendo que a rotina é exaustiva, sabendo que aquele horário é mais um tempo de formação, mas a gente do livro gosta sempre de trazer um tema e sair da palestra com a missão cumprida. E para mim a missão cumprida é fazer esses educadores de todo o Brasil, e aqui agora com a escola interativa, pensar qual o lugar da inclusão. Mas essa inclusão entendendo a diferença em várias perspectivas, né. Ou melhor, quando é que os nossos alunos, os nossos estudantes se veem excluídos de processo? Sim. A gente tem a exclusão dos processos interpessoais, de relacionamento, crianças que não se encaixam em determinados grupos, mas a gente tem as exclusões mais severas e mais sérias de olhar, que são as exclusões que são exatamente do olhar capacitista, né. Então a gente passeia por esse olhar de exclusão em vários sentidos e pensa mais na inclusão, né. O tema além das barreiras é para falar de inclusão, Uhum. né. E a gente fala, tem uma passagem na palestra, da questão da diferença como forma de incluir, Sim. e não a diferença Uhum. como uma forma de excluir. Que bacana, Ed, muito bacana. Ed, então acho que eu não posso fugir dessa pergunta. Você vê mais inclusão ou exclusão? Eu sei que você viaja pelo Brasil inteiro. Como que você enxerga hoje? Há uma exclusão eh, deliberada, ou você acha que muito, falando do âmbito escolar, os alunos ainda fazem muito sem ter muito conhecimento, ou talvez até mesmo os professores? Como que você enxerga isso? Eu acho que a gente precisa olhar a educação do Brasil,
antes da pandemia e Sim. depois da pandemia, né? Hum. Nós sempre tivemos problemas de socialização, de convivência, e o espaço escolar sempre foi desafiador nesse sentido, Sim. porque a gente precisava conviver e a gente não foi educado para conviver com as diferenças. A gente foi educado para conviver e competir com o colega, Uhum. para ser o primeiro lugar Pra de alguma ganhar, coisa, né? para ganhar. Então, essa educação que exige que a gente performe de uma forma para vencer, 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 Sim. acaba por excluir aqueles que não conseguiram vencer. E a gente está falando de pessoas que nasceram, às vezes, com condições específicas para se encaixar nessa categoria de não vencedores, de incapacitados de estar em vários espaços sociais. E a escola é o começo desse espaço Uhum. social, né? Então, após a convivência familiar, é na escola que a gente vai ter os primeiros sinais de interação. E se eu categorizo aquele aluno como incapaz de pertencer ao espaço escolar, qual é o lugar dele na sociedade? Né? Então, a escola tem que ser esse primeiro olhar. Mas, Sim. te respondendo pontualmente, eu acho que a escola está mais esforçada para incluir. Né? Logicamente que a gente, enquanto em programa socioemocional, a gente visita as escolas parceiras. Uhum. Mas eu tenho uma experiência escolar de 14 anos de sala de aula. Então, eu vivi também até 2020, você era professor e tinha certas demandas. Uhum. E depois de 2020, você entrava em salas de aula, muitos e muitos laudos, Uhum. muitas e muitas condições neuroatípicas, muitas necessidades específicas, e a gente que é professor não estava preparado para lidar com toda essa demanda. Então eu vejo muito mais pensar sobre essas diferenças, mas ainda sinto que a educação brasileira ela ainda não está sendo capaz de agir suficientemente para incluir todo mundo. Uhum. E aí é um mote que eu uso até nas nossas conversas com os professores. Se a gente tivesse sem esse problema, a gente estaria até Uhum. ontem, quase 9 horas da noite, discutindo sobre isso, Sim, né? com certeza. Então a gente tem uma legislação Uhum. que é cada vez mais renovada para incluir, só que para além da legislação, o que é que a gente, enquanto escola, o que é que a gente, enquanto educador, consegue fazer, Uhum. né? Eu acho que é preciso olhar esse professor que está sobrecarregado nas suas funções, só por ser professor, Uhum. e que ainda precisa aprender a lidar com essas questões. E a gente sabe que diariamente são tantas as demandas que algumas se perdem. Né? E aí, acho que o maior foco da nossa conversa para ir além das barreiras é como não deixar esses alunos que já estão categorizados para ocupar um espaço de estar sempre atrás, não ficar atrás. E isso só é possível quando a gente vê o aluno comparando-se com o próprio aluno. Eu não posso, tendo qualquer categoria, qualquer necessidade específica, ficar me comparando com a sua performance, que Uhum. não tem. Né? Então, eu acho que nós, professores, somos educados e somos dinamizados para ver e para esperar uma mesma performance de todos os alunos. E a gente sabe que a sala de aula é plural. Ninguém vai acompanhar com o mesmo ritmo aquele conteúdo que você está vendo. Se eu parto desse princípio que Uhum. todos são diferentes e todos vão ter necessidades diferentes, é muito mais fácil acolher esse outro aluno que está ali tido como especial, né? Sim. Que é até uma nomenclatura problemática, educação especial, né? Uhum. Então, quando a gente entende que a diferença é um ponto de princípio, ponto de partida de qualquer dinâmica social e a escola está dentro dessa dinâmica, fica mais fácil, sabendo que tem muita exclusão, se preocupar mais com o que não está sendo feito. Acho que as empresas, as escolas, as instituições de educação, elas falam muito sobre o que está sendo feito. Uhum. Eu acho que não é apenas mostrar o que está sendo feito, mas sempre sabendo que a gente tem que fazer um pouco mais. Uhum. Né? Então, que bom que a gente tem essas ações. E o que é que está faltando? Né? Eu, enquanto educador, o que é que eu posso fazer? Uhum. E a conversa de ontem foi muito sobre essa direção, né? De humanizar também esse Sim, lugar do educador. com A gente certeza. não quer super-herói. A gente não nasceu para ser Sim. super-herói. Mas a gente quer que esse aluno seja visto, que ele seja lembrado, que ele tenha relações conosco como outros alunos que não têm determinadas condições físicas, sociais ou laudos também. Tem com a gente e nos marca, sabe? Que legal. À medida que você vai falando, Ed, vai surgindo tanta pergunta, tanta coisa, porque você está falando muito bem, né, com propriedade, e a gente vai pensando. Aí eu vou pensando na escola, eu vou Sim. pensando no dia a dia, né, surge muita coisa.
Mas eu queria focar no professor agora. Ed, a nossa formação inicial, a gente não é preparado para isso, né? Principalmente aquele professor como eu do século XX, né? Uhum. Talvez uns têm mais conhecimento, outros menos, porque você tem afinidade, você estuda e defende isso e segue essa linha. Mas eu percebo também, Ed, que muitas vezes o professor, ele age, talvez, vou pegar um pouco dessa linha, incluindo ou excluindo, também mais na parte da exclusão, por ter um pouco de limitação de conhecimento, né? Eu acho que as formações são riquíssimas nesse sentido. Então, o que você está trazendo é muito rico. Você vê muito isso pelo Brasil, por exemplo, o professor acaba tendo uma certa dificuldade. Vou dar um exemplo bobo. Faz um trabalho em grupo e uma aluna tem uma certa dificuldade de conviver em grupo, porque ela já tem algumas questões dela. E às vezes o professor vai e obriga essa aluna, sem ele saber de nada, mas Uhum. talvez não tivesse tido o devido cuidado, e essa aluna se vê num grupo onde ela é rejeitada. Ou seja, uma situação se potencializa ali. Uhum. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, Ed, da gente não ter essa formação inicial um pouco mais preparada, e a gente está em sala de aula, como você disse, pós-pandemia, as demandas aumentaram de maneira substancial, né? Sim. Queria que você comentasse um pouco sobre isso, sobre esse preparo do professor e, às vezes, o cuidado que ele deve ter também, né, Ed, para ele poder se prevenir, né? Com certeza. É muito interessante porque a gente, enquanto professor, a gente está passando por uma transição social bem importante no cenário educacional, que é nós não somos mais suficientes para esses alunos, Uhum. né? No professor antes centrava toda a necessidade, a organização dos conteúdos. Se eu estou assistindo a tua aula e eu não me interesso pela tua aula, eu posso chegar na minha casa, colocar lá o assunto que você estava dando, por exemplo, funções da linguagem, na categoria X, e eu vou lá ver um resumo no YouTube super prático de funções da linguagem. Se a prova for amanhã, pode ser que eu me dê bem, né? Então a gente tem a internet, o acesso à informação muito fácil. Isso faz com que, por exemplo, os alunos não fiquem tão atentos quanto antigamente a nossa geração precisava. Nossa, eu era da geração que minha mãe me ensinou a fazer referência bibliográfica com a Barça. Né? Então, imagina o que é você só acessar a informação acessando a sua biblioteca pessoal. Sim. Hoje em dia, o acesso à informação, ele está muito Sim. facilitado. Isso faz com que os alunos, inclusive, julguem muito mais a performance do professor e digam, esse professor é ruim, esse Uhum. professor é bom. Então, a gente tem que entender que não é achando que nossa função vai ser substituída por inteligência artificial. Não. Ser professor não vai ser substituído por inteligência artificial. Mas o conhecimento está lá. Uhum. Você pesquisa no ChatGPT um resumo de qualquer coisa, Uhum. vai ser que nem assistir vai ser, com a carga de conteúdo semelhante à de uma aula, mas não vai ser uma aula. Sim. Uma aula, aí chega o que é o papel desse professor. O professor tem que estar ciente de que ele está em sala de aula e ele tem que lidar com essas demandas de dificuldade de aprendizado, de diferenças de ritmo. Depois da pandemia, como eu te disse, isso tá muito latente. Uhum. Os alunos estão aprendendo num ritmo diferente, eles estão muito mais viciados em tela, dependendo da idade em que eles estejam. Se a gente fala de adolescentes, a transição para as telas foi autorizada muito mais na pandemia. Sim. Então, como tirar isso, Uhum. sabe? Então, eu sinto que o interesse por essa temática da inclusão é urgente porque os professores estão vendo um problema do qual ele não pode fugir. Ou melhor, do qual eles não podem fugir, Uhum. que é, eu tenho que incluir esse aluno. Sim. E se eu vejo isso muito mais categorizando como desafio, fica muito mais difícil para ser educador, né? Então a conversa vai muito nesse tom de humanizar o processo. A gente tem que estar ciente das limitações, mas a gente também tem que estar ciente de que é nosso papel estar lá e promover esse aprendizado coletivo, né? O coletivo inclui, o coletivo não exclui. E aí, se a gente pensa nessa perspectiva de visão do meu aluno, eu não estou mais falando de uma educação super positivista e só cognitiva. Aí a gente está falando das demandas socioemocionais. Se eu vejo um aluno que está excluído de um grupo e eu, enquanto educador, não me preocupo com essa exclusão, eu não estou atendendo uma demanda socioemocional desse estudante.
né? E por que a gente não sabe atender muitas vezes, Marcelo? A gente tem que assumir, eu não sei o que fazer com aquilo. Então eu chego para minha direção, chego para minha coordenação, olha, eu vivi isso, ó, é um simples cenário de exclusão. Mas vocês que têm uma escola que sente, como a gente chama, vocês que têm uma preocupação com isso, com essa exclusão, esse olhar vai muito além das aulas de livre. Esse olhar tem que ir para toda a escola. Eu sempre digo, a escola que sente não é só aquela plaquinha que a gente coloca na frente da escola. A gente passa essa cultura de preocupação com o desenvolvimento integral do aluno, que é o cognitivo mais o socioemocional, para os professores, que é a equipe escolar, para a família e para os próprios alunos. Eles estão aprendendo a Sim. importância de ser e de desenvolver o autoconhecimento, a autorregulação, a empatia, a comunicação, a colaboração, mas aonde termina esse conhecimento? Porque ele não pode se perder. A gente planta a semente, mas quem rega? A escola tem que regar, a família tem que regar, para o trabalho socioemocional se fortalecer enquanto pilar na formação desse jovem. Então, eu acho que os professores, eles precisam se colocar, e eu aqui falo como consultor pedagógico e como professor, Uhum. eu falo como com experiência na situação, com aquela humildade de estar sempre aprendendo. A gente tem que estar sempre aprendendo. A nossa rotina às vezes nos sufoca com a falta de tempo para isso, mas a gente precisa estar sempre aprendendo, porque esses alunos estão aprendendo o tempo todo e às vezes sem a gente. Sim. O Ed, e um dos desafios que a gente tem na escola, por exemplo, a gente tem uma aula semanal, né, do Livre na escola, né, na nossa matriz. E às vezes o professor, vou dar um exemplo aqui, às vezes o professor de matemática chega depois da aula e fala, agora guarda, agora é matemática, Uhum. né? E a gente sabe que a aula livre não é só na aula livre, a gente tem que fazer acontecer o tempo inteiro, né? Sim, sim, sim. Esse é um desafio, Ed, que a gente tem na escola. Acho que por isso a formação é tão importante, né? É. Escutar você falar, os professores escutarem, porque é um desafio a gente colocar todo mundo na mesma página, né, Ed? Uhum. É muito desafiador. Ou esse problema será que é só nosso aqui da Né, Interativa? jamais. Porque é mexer demais com a estrutura da educação. É aquela educação que é viciada em resultados, viciadas em fazer os próprios estudantes competirem entre eles Sim, e de alcançar resultados. Então, eu tenho que entender que uma aula, por exemplo, livre, ela vai ser muito mais atrativa. É a nova aula de educação física dessa geração, sabe? Porque imagina o que é você ter que ficar calado durante toda a sua rotina escolar para escutar, 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 e essa ser a única forma de aprender, e de repente eu te dou liberdade para participar da aula, porque a aula livre só acontece quando os alunos participam. A gente sai daquele lugar de o professor, uma aula de função sintática só vai acontecer se eu passar o conteúdo. Ali sim, eu sou o ministrador da informação. Mas para aula livre, não. Eu sou um mediador. Sem um professor também não existe aula livre, mas ele é um mediador, ele desperta conversas interessantes. Mas veja, essas conversas interessantes não podem acontecer só naquela aula, né? Pode vir uma demanda muito forte de uma situação problema de convivência entre alunos numa aula de geografia. sim. E aí, como é que o professor vai lidar com isso? Então, o professor de geografia, ele não tem a obrigação de saber lidar com aquilo, mas ele tem acesso à informação. Então, olha, aconteceu isso, eu não sei resolver, chama a coordenação, o serviço de orientação, Sim. conversa com a direção para saber, olha, como é que a gente pode pensar? A nossa escola, a escola em que a gente frequentou, não se importava com isso. Não. A gente acabava a aula e ia embora, Sim. era um problema que a gente tem que resolver. A escola que sente, a escola que faz todos os professores, não é que eles devem saber resolver o problema, mas eles precisam se interessar pelo aluno. Que ali eu não vejo um objeto, ali é subjetiva a Sim. relação. Então eu não quero só que você tire 10 e seja aprovado e que seja o primeiro lugar, tenha 1000 na redação. Eu quero que você aprenda e seja feliz na escola. Porque a gente sabe que o mercado de trabalho hoje está para além desses resultados. Sim. Os currículos são parâmetros, mas a performance do profissional vem muito Hum. chamando destaque de como você se porta, para além de onde você estudou, né? As habilidades, por exemplo, socioemocionais que a gente trabalha no ensino fundamental anos finais, queria a gente ter trabalhado sobre como é se comunicar, como colaborar, como ter pensamento crítico, ser perseverante na escola. Sim. Imagina que profissionais seríamos se a gente tivesse aprendido isso. Isso faz parte do currículo livre, por exemplo, nos anos finais. Então, eu acho que é desafiador para todas as escolas, mas eu sou suspeito para falar porque
eu gosto muito dessa dinâmica de trazer o socioemocional para perto de todos os professores. A gente do Livre faz a formação específica com os professores Livre, mas é muito importante esse momento que vocês trouxeram, e eu sempre sugiro para todas as escolas que a gente atende, fazer as palestras trazendo, por exemplo, socioemocional, por quê? Onde está o socioemocional na nossa escola? Onde está o socioemocional na sua aula de matemática? Né? O socioemocional está em todas as aulas, porque o aluno tem que estar ciente do que ele está sentindo para ele se concentrar para a aula. Mas, logicamente, na aula livre, eu tenho uma abordagem direcionada para o socioemocional. Então, eu vou falar pontualmente ali naquele tempo de aula sobre o socioemocional, mas o socioemocional está em todo lugar, toda hora. Com Né? certeza. Bacana, Ed. Ed, a gente percebe também no dia a dia da escola, eu queria até te ouvir sobre isso. Uhum, O que que eu percebo nesse primeiro ano que a gente, né, tá rodando o livre na escola? Até o quinto ano, a gente, até pela abordagem do material, né, uhum. os personagens, a gente percebe uma adesão das crianças maior. Sim. A partir do sexto ano, acho que também muito em função da idade, a gente percebe um pouco mais de resistência deles, né? A professora que tem um desafio maior, né? Ela, inclusive, a gente conversando na nossa reunião, ela disse que no segundo semestre dá para deslanchar melhor porque já entra as séries do LIB, então Isso. bem bacana, né? A abordagem que o LIB traz. Eu queria ouvir de você sobre isso, se é mais ou menos geral e que receita você pode. Eu sei que não tem receita pronta, né? De Sim, bolo sim. pronta, mas assim, eu queria te ouvir nisso, né? Você tem andado aí, escutado e falado para muita gente. Interessante. E aí eu vou te responder, inclusive, como ex-professor livre. Eu fui professor livre, inclusive, desse segmento, que são o fundamental anos finais. Sim. O que a gente nota é uma perda um pouco de engajamento dessas crianças quando Uhum. elas se tornam adolescentes, né? Sim. Naquela fase pré-adolescência e adolescência. Eu consigo te explicar com situações básicas, exemplos básicos. A gente sai daquela relação super infantilizada que vai até o quinto ano, Uhum. e aí a partir do sexto eles vão se reestruturando enquanto seres sociais, eles vão vendo que eles não cabem mais em certos grupos e vão criando outros grupos, eles veem que eles podem se reformular Hum, enquanto posicionamentos, né. sim. E isso é fundamental, por isso que a gente trabalha no sexto ano, especificamente o projeto colaborativo Vambora, que é do anti-bullying, né. Então a gente conversa sobre convivência, sobre os desafios da convivência já no sexto ano, por ser um pilar de todo o fundamental anos finais e, logicamente, do médio. E aí, a partir daí, a gente trabalha as habilidades socioemocionais. É desafiador para eles, porque eles precisam entender que aquele lugar, aquela aula livre, é um espaço de segurança para que eles construam as relações deles. Então, ali a gente vai trabalhando, a gente tem até o quinto ano conteúdos bem práticos e pontuais, a gente estimula, inclusive, o repertório sociocultural no quarto e quinto ano, mas chega no sexto, eles se veem como protagonistas ali de situações em que eles vão dizer o que eles gostam, o que eles não gostam. Então, se ele não se sente confiante nesse espaço, ele não vai se dedicar completamente. Eu acho que a grande viradinha de chave é a gente entender quais as falhas que estão ocorrendo nessa comunicação e por que ela não está se dando, porque esse fechamento é muito mais natural lá nos anos, no nono ano, ensino médio, que eles já vão ficando mais retraídos, eles Sim. não querem falar. Né? Eu costumo brincar dizendo, o sexto ano eles falam sem parar, e aí quando chega no nono eles já vão se fechando. Mas se a aula livre for aquele lugar seguro de escuta, ele sempre vai falar. Né? Eu sempre gosto de lembrar das minhas experiências com o sexto ano. O sexto ano, nos círculos da confiança, eles traziam questões, que é um momento do livre específico para a gente trabalhar questões pontuais e como eles se sentem, eles traziam questões muito sérias de como eles não sabiam se comunicar com os pais, né. E eu conversava com eles sem ser pai, mas só falando de experiências, que são muito importantes que a gente permita que os pais falem, que nós falemos. Então, às vezes é um jogo de cintura que só precisa de um adulto para corregular aquela situação, Uhum. né. E os pais às vezes estão sobrecarregados, eles estão saturados, eles acabam vendo aquela demanda de comunicação como dispensável. Isso faz com que a criança queira sempre se comunicar. Então eu vejo os anos finais realmente como esse
começo de afastamento e é comum, mas quando eles engajam muito. Então, por mais que eles sejam vistos como não tão participantes, a aula livre ainda é preferência. Uhum. Eles sempre vão preferir a aula livre. E o projeto colaborativo, ele encaminha para que no segundo semestre, quando eles vejam a série, tenha uma finalidade de ver a série, sabe? Então, não é uma série que você vai ver e já vai para outro capítulo, não. A gente vai ver, vai pensar sobre a série, assim como a educação infantil, como os anos iniciais, leem-se as histórias e aí, a partir das histórias, vamos refletir, né? Porque eles querem, eles veem a série de 12 minutos. Coloca outro episódio, professor. Não, a gente vai agora conversar sobre isso. Uhum. Onde é que vocês se veem como esse personagem, como essa personagem? Então, a gente transmuta e usa essas diferentes linguagens para acessar esses adolescentes. Por que as séries? Porque as linguagens que eles gostam de ver nessa faixa etária. Uhum. Então, o programa do livro, o material do livro, é todo pensado para que eles gostem da aula livre. É muito fácil fazer eles engajarem, mas a questão é, essa entrega precisa ser muito sincera. Eles precisam entender que aquele espaço ali é um espaço para eles serem eles, sabe? Sem aquela supervisão no sentido de estão podando o meu sócio emocional. Logicamente que ali é uma aula, é um tempo de aula, não é terapia. Ele costuma dizer, é terapia. Não. Uhum. É terapêutico, mas não é terapia. A gente sempre limita esse espaço porque não é um psicólogo mediando ali, né? Mas, e até se fosse ali aula livre, não é terapia. Mas é muito natural esse afastamento, mas dá para puxar para perto. Com certeza. O Ed, a gente tá indo para a reta final, papo bem gostoso. Muito bom. A gente vai deslanchando e poderia ficar falando horas. Você falou do bullying, eu me fez trazer aqui uma inquietação. Você acha que no passado, na nossa época, que a gente não tinha lugar de fala, né? A gente tinha um currículo diferente, a nossa criação, a gente tinha mais bullying ou você acha que permaneceu a mesma coisa, a diferença é que hoje se fala, hoje se tem programas como o Live, pessoas preparadas como você e outras mais para poder ouvir. Você acha que só mudou talvez a internet tenha impulsionado, ao mesmo tempo também tenha trazido consequências? Como que você faz um paralelo do passado com o atual hoje em relação especificamente ao bullying? O bullying é um problema que começou a ser estudado, por exemplo, na década de 70. Então, todos nós já Recente, né? víamos, já sofríamos, por exemplo, eu sou da década de 90, Uhum, então vivi situações de bullying na escola. uhum, A diferença, Marcelo, eu vejo muito em como as relações sociais estão dispostas hoje. E, logicamente, a internet reformulou. uhum, Desde a geração Z, a uhum, gente tem um uso totalmente diferente da internet, né? Jonathan Haidt, em A Geração Ansiosa, já traz um pouco disso. Ele diz que desde 2009 a 2011 foi um momento em que houve a virada de chave. E se você para para pensar, ó, 2009, 2011, no Brasil, a primeira legislação de bullying surgiu em 2015. Então, desde 2015, há um decreto para todas as escolas terem um projeto obrigatório de combate à violência sistemática. E aí a gente está em 2025 ainda discutindo uhum. como é importante combater o bullying. Então, o que eu noto é que essa viradinha de chave das relações sociais surgiu nessa puberdade da geração Z, que foi nesse período de 2009 a 2011. Por quê? Porque quando é esse momento de formação, a gente precisa ser validado. E a validação dessa geração Z foi toda online. Então a gente foi justamente quando a internet parou de ser só postagem e se tornou postagem, like, compartilhamento. A gente viveu e nossa geração acompanhou esse ritmo. Só que a nossa geração já estava totalmente formada. Então, as nossas vivências na escola foram de relações corporificadas, foram de relações com tempo e saída determinados. Então, se você me magoasse, eu ia atrás de você. Eu queria entender porque você estava magoado. Hoje, o que é que a gente faz? Bloqueia. Uhum. E veja, é tão cruel esse tipo de comportamento que passou para nós adultos. A gente está sem tempo de se relacionar e a gente age como ditado por eles, né? Então, essa mudança, esse bullying, ele performou na educação de uma forma diferente, justamente pela influência da vida digital e dos comportamentos da vida digital aqui. Então, está muito mais cruel, né? A gente tem o bullying, a gente tem situações de cyberbullying, que é a partir da escola, mas continuando na internet, mas a forma como eles se violentam hoje é uma forma muito mais cruel, Uhum.
E eles veem e sentem de uma forma diferente porque eles não têm habilidades sociais como nós tivemos. Eles não tiveram, e ainda se a gente pensa na pandemia, isso só piora. Uhum. Então, eles não tiveram relações, como a gente diz, corporificadas, de brincadeiras, de cuidado, de cair, de levantar, de poder viver isso, de poder se frustrar porque perdeu em brincadeiras que eram sociais de fato. Eles têm um social para o digital. Então, não é que eles tiveram o digital como uma oportunidade, como nós. Eles tiveram o digital como única realidade. A realidade digital para eles é uma extensão da realidade que a gente tem hoje. Então, isso faz com que esse bullying seja sentido de uma forma que a gente não imagina. Porque só quem está vivendo são eles. Então, a série Adolescência provoca muito a gente nesse sentido. E mostra muito que nós, adultos, não percebemos. Sim. Porque não fomos nem autorizados a chegar nesse estudante, estudante é o costume da educação, né? Mas a esse jovem porque ele tem um código específico para a gente não entender. Então tem um emoji tal para indicar que tem um adulto por perto para a gente mudar a conversa. Nós não sabemos qual é esse código, né? Isso é um cenário internacional, mas acreditem, no Brasil também tem isso. Então eu acho que o bullying ele sempre existiu, mas é comprovado que agora o bullying age de uma forma diferente nessa segurança dessa criança, porque ela está muito mais debilitada devido a essa falta de relações reais e esse espelhamento das relações digitais no cotidiano delas, né? Bem interessante, Ed. Ed, nós estamos indo para o final, né? Queria que você deixasse sua mensagem para os alunos, né? Uhum. Para os nossos alunos, os alunos em geral, para eles poderem se engajarem cada vez mais, né, na aula livre, ter esse espaço de fala, essa segurança, né? Você trouxe aqui pontos muito importantes para nós hoje, tá? Uhum. Inclusive esse espaço, né, de segurança ali do aluno ter com o professor, para ele poder também trabalhar, né? E se libertar ou se liberar para trabalhar essas emoções Sim. também, né, Ed? Porque senão vai ficar difícil o professor também transpor esse muro virtual, né? Então, eu queria que você deixasse uma mensagem geral, porque é muito rico o que a gente está vivendo esse ano, né, na Interativa, está sendo bem bacana, Sim. mas a gente tem uma longa jornada, né, Ed, ainda pela É. frente, né, porque trabalhar as emoções como um todo, né, são desafiadores, desafios diários, né, para nós todos educadores, né, Ed. Então, eu queria que você falasse um pouco e nesse sentido aí para os nossos alunos e professores também. Sim, sim. Eu acho que a gente, enquanto escola, precisa ver o livre como espaço super necessário, Uhum. né? Os alunos, principalmente, porque eles gostam da aula livre. Então, é muito importante que eles aproveitem aquele espaço não só para eles falarem, Sim. mas pensarem sobre o que falar. Né? Uhum. Pensarem o que estão escutando, né? A gente sempre diz que o livre é um espaço de fala e de escuta. E quando eles aprendem a falar, Marcelo, eles não querem mais parar de falar. Então é importante eu estar falando e estar te escutando, mas com todos os sentidos, escutando sem uma tela aqui na frente, sem a gente se atrapalhando, escutando, vendo toda a tua linguagem corporal. E esses alunos, eles não são estimulados a isso, Uhum. né? Eles estão sempre com alguma coisa intermediando, alguma comunicação. Então, aproveitem a aula livre, porque ele é um momento de formação, inclusive para você atingir outros desempenhos sociais, socioemocionais e também conquistas muito cognitivas também. Quando o aluno está feliz na escola, ele aprende muito melhor. Ele alcança muito mais naturalmente resultados. E aprende a lidar e a performar também ali em atendimento a ser aprovado no vestibular, acaba sendo uma consequência da educação. Não aquela meta cega da educação. Então, acho que a aula livre é muito importante ser vista assim, tanto pelas crianças quanto pelos adultos, porque entender que aquele é o único momento, infelizmente, de eles falarem e de nós que somos adultos, e aí vai um recado específico para os professores, que aprendam a ouvir essas crianças, aprendam a ouvir esses adolescentes, porque eles falam o tempo todo. E se não é com a gente, com quem que ele está falando o tempo todo? Com alguém eles estão Sabe? Com falando, alguém ele né? está falando, entre eles estão falando. Uhum. Então, está faltando muito para essa geração essa escuta ativa nossa, que é adulto. A gente está sem tempo de escutá-los. Então, se a educação não fizer essa escuta, em que lugar ele vai ter essa escuta, né? Então, essa é uma provocação muito maior para nós adultos, nós professores, e para os alunos é só a indicação de que aproveitem. Queria a gente ter tido essa experiência de falar sobre quem a gente é, o que a gente sente e o que a gente quer ser.
né. O projeto de vida no terceiro ano é criado no primeiro, segundo, terceiro. Nossa geração foi obrigada a escolher uma profissão, Uhum. mas a gente não se conhecia, Marcelo. Sim. Então como é que a gente escolheu uma profissão? No livro faz muito mais sentido a gente ter uma orientação vocacional, porque você passou toda a sua vida escolar se conhecendo. Então o fim é só uma escolha, é só uma decisão. E pode mudar? Pode, mas eu vou ter muita certeza do que eu sou, Uhum. do que eu sinto, o que eu quero Com ser. certeza. Muito mais subsídio, né. Isso. Ed, quero te agradecer muito. Muito obrigado Rico também. aqui sua participação. Aprendi muito no seu hoje e eu acho que os professores foram privilegiados, tá. E eu acho que a gente vai ter mais momentos como esse, né, acho que é de extrema importância, né, e eu já te faço o convite para outras vezes Ah, estar aqui, muito obrigado. tá sendo bem bacana. Então quero te agradecer muito, tá, Obrigado também. pelo seu momento aqui hoje com a gente, tá. Muito obrigado também e espero a próxima conversa. Com certeza. Muito obrigado, Ed. Até logo. E um obrigado também especial a todos que nos acompanham, tá, pessoal? Até o próximo Interacast, que é o videocast dos colégios interativos. Até mais, pessoal.